começar a gravar aqui. Estamos gravando, estamos ao vivo agora para o incrível número de 7 milhões de alunos, batendo aí a live de artistas famosos, o que mostra que a educação é um agente de transformação poderoso no Brasil e nós vamos fazer desse país um país melhor. É isso, eu acredito. Muito bem, meus queridos, olha só. Eu havia dito que nós vamos fazer hoje uma atividade valendo uma notinha, né? Uma notinha. E como é que vai ser isso aí? Primeiro, eu quero dizer que eu estou gravando a aula, como eu já disse anteriormente, mas vou repetir. E caso você tenha alguma dúvida, depois você pode acessar essa aula. Eu vou deixar disponível. Assim que acabar, eu já vou editar e vou colocar o link para vocês lá no eClass. No dia da aula de hoje mesmo, vocês perceberam que lá no eClass tem o link para a aula, né, na data de hoje, e eu vou colocar a aula gravada. Por quê? Qual vai ser o desafio de vocês hoje? Ao invés de fazer o PowerPoint, eu vou explanar. Nós vamos conversar, né, caso vocês tenham dúvidas também, vocês vão me perguntando. E eu quero que vocês construam aí, não o PowerPoint, mas que vocês construam um esquema no caderno. E a atividade de vocês vai constar de 2 momentos. Primeiro, vocês vão construir esse rascunho em cima daquilo que eu vou falando aqui. Você vai escrevendo aí de maneira meio desordenada. E depois, você vai produzir um mapa mental em cima daquilo que você escreveu. Certo? E repare que lá na aula de hoje, eu pedi a interação dos alunos. Então, nós vamos começar aqui na aula, mas não vai dar tempo de terminar. Vocês vão me mandar esses arquivos pelo eClass, essa interação, né? Vocês vão tirar uma foto e vão mandar lá pelo eClass. Vocês têm até a quarta-feira que vem, dia 21, para concluir essa atividade, certo? Porque na quinta-feira já é uma nova aula, outra atividade, outra coisa. Então, é isso. Tá? Espero que não tenha ficado dúvidas. Caso os colegas tenham dúvidas, vocês podem explicar também, se eles perguntarem para vocês, ou podem pegar aqui a aula gravada, peçam para que eles assistam. Então, nós vamos conversar aqui, né? Eu vou apresentando para vocês os detalhes dessa aula e você vai fazer as suas anotações, vai tirar uma foto dessas anotações e além da foto das anotações, você vai produzir um mapa mental ali com os esquemas da aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida? Não? Beleza, acho que quem cala consente. Então, olha que coisa linda esse caderno maravilhoso ali do Luiz. Tá vendo? Esse menino é demais. Ótimo. Muito bom. Esse caderno aí. Lógico, né, professor? É só pena que nós não conseguimos vencer o Atlético dentro da Vila ontem, né? Mas tudo bem. São tropeços que acontecem pelo caminho da vida. Bom, acontece, gente, né, professor? Acontece. Nem sempre é dia de vitória. Tem dia que é dia do peixe, tem dia que é dia do pescador. Né? Fazer o quê? Gente, olha só. Então, nós estamos analisando aí a questão da estética. Esse é o nosso assunto nas últimas aulas. Na primeira semana, eu trouxe ali para vocês basicamente alguns conceitos, estou relembrando agora alguns elementos, alguns conceitos, e a constituição da estética enquanto um campo de estudos da filosofia, certo? E aí, com Alexander Baumgarten, que surge esse termo, embora a palavra aesthesis significa aquilo que você pode perceber. A Laura está chegando aqui. Laura, chegou, deixa eu ver. Ué, não acrescentou? Cadê a Laura? Acho que ela saiu. Enfim, a palavra aesthesis quer dizer, então, aquilo... Ah, tá, Laura acrescentada na aula. Laura, é o seguinte, a atividade que nós vamos fazer, você precisa fazer anotações no caderno de tudo aquilo que eu estou comentando na aula, depois você pode pegar os detalhes ali na aula gravada, mas é o seguinte, hoje a aula vai ser comentada, certo? Eu não vou colocar PowerPoint para vocês copiarem, então a aula vai ser comentada e eu quero que vocês façam anotações. Nós vamos treinar esse lado de vocês hoje. E aí, em cima das suas anotações, você vai tirar foto das anotações de aula, vai mandar para mim, lá pelo eClass, e, além disso, você vai fazer um mapa, a partir das suas anotações, um mapa mental da aula, tá bom? Daquilo que é mais importante. Esse resumo que eu estou fazendo das aulas anteriores não precisa, só para vocês se situarem. Então, como eu disse na primeira aula, nós fizemos essa definição, né, do momento em que surge a estética enquanto campo de estudos, a partir do Baumgarten, utilizando o conceito para um campo específico de estudos.
Na segunda aula, que foi a aula passada, eu apresentei mais alguns elementos importantes, né? Eu coloquei ali a ideia de tecne, a ideia de ars, a ideia de poiesis, alguns conceitos, termos em grego mesmo, mas que são importantes para que você consiga entender, e principalmente a ideia de poiesis como ato criador, um ato criador que surge a partir da técnica, certo? Mostrei para vocês ali também a ideia do Platão sobre arte, né? Onde ele dá um certo destaque para a poesia, mas já a pintura e a escultura, o Platão ele não entende como algo bacana. Por quê? Porque o artista, na visão do Platão, ele te afasta da verdade. Ele te afasta da verdade. E isso não é bom. Na visão platônica, então, só relembrando, né, a visão platônica, você nunca pode esquecer, quando falamos do Platão, do dualismo platônico. Aquela ideia de que existe um mundo onde a verdade está contida, que é o mundo das ideias, e esse mundo pode ser acessado através da reflexão, através da filosofia. A verdade está lá, no mundo das ideias. E existe uma cópia desse mundo das ideias, que é o mundo que pode ser percebido pelos sentidos, certo? Então, esse mundo que nós temos aqui, o mundo que pode ser percebido pelos sentidos, ele é uma cópia daquilo que está no mundo das ideias. O mundo das ideias, ele é imutável. O mundo das ideias, ele é permanente. A verdade está lá. O mundo sensível é uma cópia, é uma sombra de tudo aquilo que está no mundo das ideias. Então, a beleza que é representada aqui, a beleza que pode ser percebida pelos sentidos, é apenas uma sombra da beleza real que existe no mundo das ideias. E a arte, a escultura, a pintura, é o quê? A escultura e a pintura são imitações do mundo dos sentidos. É por isso que o Platão não gosta da escultura e da pintura. Por quê? O mundo dos sentidos já é uma imitação. Aí você imita a imitação. Perceba que você vai ficando cada vez mais distante daquilo que é tido como verdadeiro, certo? E aqui, galera, eu quero apresentar um outro conceito para vocês, que é importante que vocês tenham claro também, que é o conceito de mimesis. Mimesis, no grego, M-I-M-E-S-E-S. M-I-M-E-S-E-S. Mimesis, que é essa ideia de... Aí vamos por partes. Para o Platão, a mimesis é a imitação da natureza. É isso que ele considera algo ruim, porque te afasta da verdade, certo? Mas existe um outro... só um detalhe. Além de nos afastar da verdade, nos afasta também da justiça, certo? Por quê? Porque a justiça, a ideia de justiça, ela também está presente no mundo das ideias. E quando eu me iludo com as coisas deste mundo, eu acabo me afastando da ideia de justiça também. Então, por isso, o artista, o artesão, o pintor, ele não é bem visto pelo Platão. Platão não o considera como coisas boas. Inclusive, lembra que na aula passada eu disse para vocês o seguinte, ele considera até mesmo o camarada que faz panela, por exemplo, o camarada que faz o jarro, ele acha esse camarada mais útil, porque pelo menos o jarro e a panela, né, ele tem uma utilidade prática, ao passo que a escultura e a pintura não, certo? O Aristóteles, ele já tem uma visão sobre o artista bem diferente do Platão. É interessante porque muitas vezes o Aristóteles é tratado como discípulo de Platão. E daria para dizer que discípulo não é a melhor palavra para o Aristóteles. Aluno do Platão talvez seria, mas discípulo nem tanto, porque o Aristóteles, na maior parte do tempo, ele é contrário às ideias do Platão. Vocês já devem ter notado isso, né? O Aristóteles ele foi aluno do Platão, mas a maior parte do tempo ele é contra. Tanto que o Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio, ele representa isso muito bem em uma obra chamada Escola de Atenas. Não sei se vocês se lembram dessa obra. Essa obra ela é representada, ela é sempre apresentada aos alunos quando vocês estão estudando o Renascimento. Espera aí, eu vou improvisar aqui, eu vou mostrar para vocês essa obra. Deixa eu colocar aqui, ó.
Escola de Atenas. Professor, Oi? professor, Oi? desculpa interromper, mas o seu áudio está travando um pouco. Sério? Eita, bem hoje. Você Tá travando muito ainda? tá, Oi? tá, tá Tá. travando. Eu vou tentar fechar o vídeo para ver se melhora. Ó, melhorou? Ou tá ruim ainda? Por enquanto tá bom. Tá, vamos fazer o seguinte então, Luiz. Eu vou deixar a câmera fechada. Caso vai ficar mais chato ainda. Falar com a câmera fechada, mas enfim. Ó, eu vou deixar assim então. E caso esteja travando, pode me interromper, tá? Fala por cima, não tem problema não. A gente vai tentando ajustar. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui então esse quadro, A Escola de Atenas. Deixa eu pegar para mostrar esse ponto interessante aqui do Aristóteles e do Platão. Vou pegar aqui do jeito que está mesmo, peraí. Deixa eu colocar para dividir com vocês aqui. Share. Ó, vocês estão visualizando aí? Vocês estão vendo? Sim? Essa é a obra Escola de Atenas. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês olharem. Sim, Olha só. senhor. Aqui no centro, o Rafael Sanzio, esse quadro ele é um ícone do Renascimento, porque vocês se lembram que uma das características do Renascimento... Oi? Travou? Tá travando? Uma travada aí, professor. Eita, que pouco. Tá, a internet está com instabilidade bem hoje. Mas vamos tentando. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para se travar. Ó, esse quadro, então, ele é um ícone do Renascimento. Por quê? O Renascimento, uma das características é o classicismo, certo? Que é aquele resgate de valores da antiguidade clássica. E esse quadro, ele mostra todos esses camaradas que vocês estão observando aqui, todos eles são personagens da antiguidade clássica. Não vou citar, não vou trabalhar com todos eles, mas vamos pegar esses dois aqui do centro. Aqui nós temos Platão, esse nosso amigo barbudão aqui, ó, meio calvo, e do lado dele Aristóteles. E o Rafael, ele faz propositalmente uma representação. O Platão está apontando para cima, a nossa qualidade de pixels aqui não é muito boa, mas vamos ver. O Platão está apontando para cima e o Aristóteles ele está com a sua mão aberta apontando para baixo. Isso aqui faz uma alegoria exatamente ao Platão apontando para o mundo das ideias e o Aristóteles apontando para o mundo aqui, que é o mundo sensível. Por quê? Enquanto o Platão acredita na dualidade, a existência de um mundo das ideias, o Aristóteles acredita na existência de um mundo único. Este mundo aqui que pode ser percebido pelos sentidos, certo? Então, essa é uma diferença básica entre o Aristóteles e o Platão. Tá. Uma coisa importante do Aristóteles é, então, para ele, a análise ela precisa levar em conta este mundo físico. Não existe um mundo das ideias. A vida precisa ser vivida aqui. E aí, lembrando outro detalhe importante também, é que o Platão e o Aristóteles, eles vão inspirar concepções diferentes do mundo religioso. O dualismo platônico, ele influencia a visão católica de vida após a morte. Aquela ideia de que corpo e alma são duas coisas distintas. E que, quando você morre, o corpo ele desaparece e a alma continua existindo. E essa alma vai para onde? Para o mundo das ideias, que com o Santo Agostinho, a ideia de céu e de inferno. Já o Aristóteles, ele acredita na existência de um único mundo, que é esse mundo aqui. Isso influencia a visão protestante, aquela ideia de que corpo e alma são uma coisa só. Mas vamos puxar para a estética, que é o que interessa para nós. A ideia estética do Aristóteles ela vai ser muito trabalhada na obra A Poética.
É uma obra do Aristóteles onde ele trabalha essa questão. E para entender a visão estética do Aristóteles, é importante você entender o conceito de eudaimonia. Eu já falei sobre este conceito para vocês quando nós estudamos ética, mas vou relembrar. O que é a eudaimonia? A eudaimonia é aquele instante que traz felicidade para você. Um instante eudaimônico é um instante que não é utilitário, sabe? Não é aquela coisa prática, eu faço isso para ter isso. Um instante de eudaimonia é um instante de felicidade. E a felicidade nem sempre é utilitária. Aliás, quase nunca. Né? A felicidade é um fim em si mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente começa a fazer alguma coisa, sempre nós nos perguntamos, para que isso serve? Não é? Professor, este conteúdo serve para quê? Por quê? Nós somos muito influenciados por essa visão utilitarista. Tudo tem de servir a um outro propósito que não ele mesmo. Mas a felicidade não é assim. A felicidade serve para quê? Serve para nada. Serve para te deixar feliz. Então, isso é um instante de eudaimonia. Um instante eudaimônico, ele é causado quando você tem um momento de felicidade, certo? Por exemplo, quando você olha para uma pessoa bonita, né? A menina ali olhou para um menino bonito, um menino olhou para a menina bonita e você fala assim, olha, você me ajuda a entender o conceito de eudaimonia em Aristóteles. Porque, você viu? Olha que cantada intelectual, a menina não vai nem entender a sua cantada. Mas por que esse conceito, o que isso quer dizer? Quer dizer que você achou essa menina muito bonita e você está fazendo esse comentário apenas para registrar isso, mas não existe uma outra intenção por trás. É diferente quando você tem uma outra intenção, né? Você tem segundas intenções e você fala, nossa, como você está gata hoje. Quer dizer, você está fazendo um elogio, mas esse elogio ele não se esgota em si mesmo. Esse elogio ele tem uma outra intenção. Entenderam a diferença? Então, esse instante eudaimônico é um instante que se esgota em si mesmo, certo? Então, para o Aristóteles, a arte ela tem uma incrível função de criar em nós instantes eudaimônicos. A arte, muitas vezes, ela não é utilitária, ela não serve para nada. A escultura que o camarada fez, ela não vai ter uma função dentro da ágora. Mas ela serve para quê? Para criar esse instante de eudaimonia, de felicidade. Então, o Aristóteles, ele diz que a função do artista é muito importante. E mais, a arte, ela faz você refletir sobre a existência. Por exemplo, quando você olha para uma árvore é só uma árvore. Agora, quando você olha para uma árvore pintada, ou quando um poeta descreve uma árvore, vamos pensar um quadro. Você olha para um quadro e ali você tem uma árvore com o pôr do sol. Repara que essa arte, ela faz você refletir. A árvore, dependendo da maneira como ela foi retratada pelo artista, ela tira você da banalidade. Ela pode fazer com que você... A árvore pode significar saudade, a árvore pode significar amor, a árvore pode trazer uma lembrança de um momento do passado. Né? De repente você estava ali embaixo de uma árvore quando você deu o primeiro beijo da sua vida. Eu sei, se não chegou a sua vez de dar o primeiro beijo ainda, fique tranquilo. Esse momento vai chegar. Né? E talvez esse local ele vai ficar marcado na sua lembrança. E, de repente, um dia, quando você ver algo parecido com aquilo em uma obra de arte, vai te despertar um sentimento. Então, perceba que a arte ela tem essa função de tirar você do lugar comum. Uma árvore em um quadro não é apenas uma árvore, mas pode representar diversas coisas. Na poesia, a mesma coisa, certo? Então, dá para dizer que na existência, as coisas não significam muita coisa. Mas na arte, ela pode significar alegria,
paz, solidão, certo? Então, o artista tem essa função de fazer com que você reflita sobre a existência. Isso é para o Aristóteles. Então, perceba que a visão do Aristóteles para o artista, ela é bem distinta da visão do Platão, certo? Beleza? Bom, e aí, gente, fechando essa primeira etapa, a gente percebe que na antiguidade, a beleza é um atributo que está no mundo. Já falei sobre isso na aula passada também. É um atributo que está no mundo e pode ser percebido. Né? Para o Platão, ela está no mundo, mas é um reflexo do mundo das ideias, é uma sombra. E para o Aristóteles, essa beleza está no mundo e pode ser percebida à medida que ela se alinha com a ordem do universo. Lembra que o Aristóteles acredita que o universo ele é ordenado, que o universo, tudo no universo tem um propósito. Então, por conta disso, as coisas se alinham. E aí está a beleza. A beleza está naquilo que é geometricamente demonstrável. Enfim, a beleza é uma característica do mundo. Ponto. Trazendo para o período medieval, nós temos uma pequena mudança, principalmente em Agostinho. Agostinho vai mudar. Por quê? Para os gregos, a natureza ela quase que tem vida, certo? A natureza, porque Deus, a ideia de Deus, ou do motor que gira a história, gente, perceba, me desculpem hoje, tá? Talvez a aula fique um pouco monótona, porque eu estou falando bem devagar e sem imagem. Então, assim, tende a ser mais monótono, né? Mas é para que, exatamente por essa questão dos travamentos aí, não sei como é que tá, espero que tenha melhorado. Então, para o Agostinho... Melhorou sim, professor. Melhorou? Bom, então, está valendo a pena, então. Então, olha só, com o cristianismo, Deus, ele se torna pessoal. A ideia de Deus. Nós sabemos disso, nós somos cristãos. Deus é uma pessoa. Para Aristóteles, para Platão, eles não estavam muito preocupados com isso. Existia um motor, tal, não sei o quê, mas era algo muito impessoal. A natureza se move, existe um primeiro motor, tal, mas é tudo impessoal. O Deus das ideias, o grande demiurgo para Platão, aquele que criou todas as coisas a partir das ideias, é tudo muito impessoal. Com Agostinho e com o pensamento cristão, Deus se torna pessoal, certo? E aí, gente, muda uma coisa. Por quê? Não adianta mais você imitar a natureza para buscar a beleza. Antes, lembra que eu disse? A beleza estava na natureza. E você buscava imitar a natureza para conseguir essa beleza. O Aristóteles fala sobre isso. Mas dentro da ideia de cristianismo, isso é irrelevante. Por quê? A beleza está onde? A beleza está em Deus. A beleza está em Deus. E a arte, ela busca expressar o relacionamento do artista com Deus. Então, em Agostinho, é o primeiro momento em que essa ideia do artista começa a se tornar relevante. Para os gregos, o artista ele era irrelevante. O que ele tinha que fazer é imitar a natureza. Ponto. Quer fazer uma obra de arte bonita? Imita a natureza. Quer fazer uma estátua de um homem pelado lá, bonito, né? Igual a gente vê muito na antiguidade grega? Pega os principais elementos. Ó, aquele camarada ali tem uma barriga sarada. Você vai pegar a barriga sarada dele, você vai pegar o peitoral do outro, o bíceps de um, tríceps. Então, você vai fazer uma idealização da natureza. Né? Uma idealização da natureza. O Agostinho não pensa assim. O cristão, ele pensa que a beleza está em Deus. E eu quero retratar esse relacionamento, essa preocupação com Deus. Então, em Agostinho, dá para dizer que é o primeiro momento em que a figura do artista ela passa a ser importante. Então, já existe aqui uma certa subjetividade. É por isso também que dentro da arte medieval, nós percebemos que não existe uma preocupação em retratar a natureza. Lembra? Resgatem as suas aulas de história. As pinturas, aquelas famosas iluminuras apresentadas durante o período medieval,
elas não têm uma relação de representar a natureza de forma real. Não existe uma preocupação em retratar o corpo, as paisagens, coisas que na arte antiga é muito presente. Você retratar o corpo de maneira real e que vai ser retomada quando? Lá no Renascimento. Beleza? Então, essa arte medieval, ela tem essa transição. Essa é o primeiro momento em que o sujeito ele se torna relevante, certo? Chegamos aqui na modernidade. E aí o eixo passa totalmente da natureza para o sujeito, certo? O sujeito é importante. O primeiro camarada que eu preciso destacar para vocês aqui é o Spinoza. Um filósofo ali dos Países Baixos, e ele tem alguns escritos bem interessantes, e a sua concepção de arte e de belo, ela é bem interessante, porque ele diz o seguinte, olha só, a gente precisa entender um pouco da concepção de mundo do Spinoza para entender a sua concepção de arte. Porque ele, de belo, né? Porque ele diz o seguinte, o mundo é um encontro de energias. Até o Spinoza, ele vai ser meio assim, ele tem algumas visões que se distanciam um pouco do cristianismo, porque parece que surge um certo panteísmo aí na sua ideia, a ideia de que Deus está em todos os lugares, de que Deus está na natureza. E aí ele diz o seguinte, olha, o mundo, na verdade, o mundo é energia. O mundo é energia. O mundo é uma sucessão de encontros inéditos. Até eu sempre gosto de, quando eu falo sobre isso, citar a obra de um autor chamado Milan Kundera, um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser. Se você gosta de literatura, eu recomendo. É um livro muito bom, A Insustentável Leveza do Ser. Onde ele fala, o Milan Kundera fala exatamente sobre a beleza da vida e sobre esse ineditismo. Você já reparou? A gente não consegue, por exemplo, essa aula que eu estou dando, eu não ensaiei essa aula antes. Ela acontece, né? Mas a aula eu ainda preparei. Agora, as reações que vocês têm nem sempre são previsíveis. Principalmente dentro da sala de aula, aqui de maneira virtual menos, mas quando nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, você não sabe exatamente o que vai acontecer, se o aluno vai estar passando mal, e no dia a dia é a mesma coisa. Quando você sai da sua casa e vai para outro lugar, você não sabe quais são as pessoas que você vai encontrar, o que pode acontecer, o que você deve falar, como você deve falar. A vida é cheia de encontros inéditos, que ocorrem uma única vez. Quando você tiver um segundo encontro, não vai ser mais o primeiro, vai ser um outro e vai ser diferente. E nesse ineditismo está a beleza da vida. E o Spinoza diz o seguinte, esses encontros, em alguns momentos, eles nos alegram ou nos entristecem, certo? Então, a beleza está no encontro que nos alegra. Essa é a visão do Spinoza. Então, os encontros que nos alegram são encontros belos. Aquilo que nós enxergamos e que nos alegram são coisas belas. Você percebe aqui uma certa subjetividade, não é? O sujeito como aquele que identifica o que é feio e o que é bonito. Por que é importante por que existe essa nova distinção? Eu vou te dar um contexto histórico agora. Quando nós chegamos na modernidade, a visão de mundo dos gregos, ela vai para o espaço. Certo? Por quê? Os gregos acreditavam na existência de um universo completamente ordenado. Lembra do Aristóteles? Onde tudo tem o seu lugar. Só que é o seguinte, quando nós chegamos no período moderno, nós vamos tendo ali o desenvolvimento das ciências, nós percebemos que existem sim algumas leis que regem a natureza, mas à medida que o homem vai conhecendo mais o espaço, vai percebendo que as coisas são meio caóticas. Não existe exatamente uma ordem e que todas as coisas devem ser do jeito que são e tal. Não. Principalmente com algumas descobertas científicas. E aí você precisa, então, se o mundo não é ordenado, se o mundo não é organizado, você precisa, então, de uma nova fundamentação para o belo. E aí que surge essa ideia, então, do sujeito. O sujeito, aquele que observa, é nele que está a fundamentação do belo, e não na natureza em si. Então, a beleza, ela não está na natureza. A beleza, ela está
nos olhos de quem vê. Vamos colocar assim, né? Ela é subjetiva. Agora, aí surge a pergunta que eu deixei para vocês no princípio da primeira aula. Se a beleza é subjetiva, por que existe tanta concordância? Não é mesmo? Porque se colocarmos eu e o Caio Castro um do lado do outro, por que as pessoas acham o Caio Castro mais bonito do que eu? Todo mundo. Em vários anos dentro da sala de aula, sempre o Caio Castro é mais bonito do que eu. Por que existe essa concordância? Aí, meus queridos, nós temos algumas respostas, tá? E nós vamos passear por alguns filósofos diferentes que vão dar diferentes respostas. O primeiro é o René Descartes, que você já conhece, né? Você já ouviu falar sobre ele, René Descartes. O René Descartes, ele é racionalista. Então, o René Descartes, ele defende aquela questão de ideias inatas. O René Descartes, ele defende a primazia da razão para a busca do conhecimento, mais do que a experiência. Então, para o René Descartes, ele que é racionalista, a beleza é algo que agrada à razão. Você pode destacar isso aí. Então, a beleza é algo que agrada à razão. A beleza, ela vai ser percebida para o Descartes não pelos sentidos. Os sentidos, é claro, entram em contato através dos olhos, através do ouvido, mas a beleza tem que agradar à razão. A beleza é percebida pela razão. E, no fim das contas, a beleza para o Descartes é a matemática. A beleza está na matemática, a beleza está na geografia, na geometria. E um exemplo que eu posso deixar para vocês aqui é o famoso Jardim de Versalhes. Vocês lembram dele? Vocês se lembram? Conhecem o Jardim de Versalhes? Já viram imagens do Jardim de Versalhes? Não? Já? Sim? Não? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, deixa eu pegar aqui na internet mais uma vez. Jardim, vamos mudar aqui agora a nossa busca do Google. Jardim de Versalhes. Vou pegar essa imagem aqui, que foi construído, é um ícone da modernidade, foi construído ali na época do Luís XIV, na França. Versalhes é uma cidadezinha que fica ao lado de Paris. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Compartilhar aqui. Olha só. Então, perceba, o Jardim de Versalhes, olha, só tem até escolher essa foto porque tem duas pessoinhas aqui no meio e dá para vocês terem uma noção do tamanho do Jardim de Versalhes. E olha as formas geométricas. Isso é beleza para o René Descartes. Essa geometria perfeita, muito bem trabalhada, a proporção, repare que o lado direito é igual ao lado esquerdo. E aí tem gente até hoje que defende essa teoria. A teoria de que a pessoa mais bela é aquela que é mais geometricamente perfeita. Então, existe até algumas teorias de beleza que as pessoas colocam assim, ó, divida o seu rosto ao meio. Quanto mais o lado direito for parecido com o lado esquerdo, mais bonito você é. Então, essa concepção, ela vem dessa ideia de geometrização. É uma coisa muito racionalista. Ela vem aí com o René Descartes, faz parte desse período da modernidade. Então, para o Descartes, a beleza é algo que pode ser percebido pela razão. A beleza ela é percebida pela razão e pode ser, vamos dizer assim, sistematizada através da matemática. A matemática para o René Descartes é quase tudo, né? Ele vai representar o mundo através da matemática com o seu plano cartesiano, aquele eixo x e y que vocês amam na matemática, na física, né? Maravilhoso. Aquilo é uma representação matemática da realidade. Seguindo em frente, falei sobre o Descartes, quero apresentar agora o David Hume. O David Hume, o inglês, não sei se vocês se lembram, mas ele defende, ele é empirista, tá? Ele é um representante do empirismo. Então, essa ideia do René Descartes vai ser conhecida, do David Hume vai ser conhecido como estética da sensibilidade, porque ele vai trabalhar as questões sensíveis, certo? Ou seja, aquelas que podem ser percebidas pelos sentidos. Então, para o Hume, a beleza não é o que agrada à razão. A beleza não é racional. Para o Hume,
A beleza é aquilo que agrada os sentidos. Aquilo que agrada os sentidos. É uma questão de sensibilidade. É aquilo que vai agradar os seus olhos, aquilo que vai agradar os seus ouvidos. É isso. Aqui que está a beleza. Certo? A beleza, então, ela é percebida de maneira empírica. E aí vem a questão. Então, por que nós concordamos? Então, para o Descartes era porque todo mundo tem razão, todo mundo tem racionalidade. A racionalidade é um atributo do ser humano. Né? E para o David Hume é o seguinte, olha, nós compartilhamos os mesmos 5 sentidos. Então, todo mundo ouve, todo mundo toca, todo mundo cheira, todo mundo vê. É por isso, porque nós percebemos o mundo a partir dos nossos 5 sentidos, que você acha o Caio Castro mais bonito do que eu. Porque se você tivesse 25 sentidos, ao invés de apenas 5, a sua visão de mundo ela seria muito mais completa. Você poderia acessar outras particularidades do mundo. E aí você veria que eu sou mais bonito que o Caio Castro. Entendeu? É por conta da sua limitação nos sentidos que você acha o Caio Castro mais bonito do que eu. Então, como nós compartilhamos esses 5 sentidos, todos nós, é aí que está, então, essa concordância. Né? E mais, aqui vem um ponto importante, que é legal você destacar. Todos compartilhamos os 5 sentidos e concordamos. E o David Hume coloca o seguinte, o difícil não é saber por que nós concordamos. O difícil é saber por que nós discordamos. Porque se todos nós compartilhamos os 5 sentidos, caramba, por que nós discordamos? Aí você pensa naquele seu amigo, você fala, professor, eu tenho um amigo ali, que olha, ele tem uma namorada, ela é muito feia. Ela é muito feia, eu não consigo entender como é que aquele cara acha ela bonita. Ou a menina também, né? Professor, tem uma amiga, a minha amiga, ela tá namorando um menino que é muito feio. Por que ela acha bonito? Porque o amor é cego, e ele prejudica um dos seus 5 sentidos. Não é essa a resposta, não. Essa é zoeira. Na verdade, o René Descartes, estou com o Descartes na cabeça. O Hume, ele fala o seguinte, beleza é uma questão de refinamento. Refinamento. Quando você vai treinando os seus sentidos, você vai tendo uma percepção mais aguçada. Entende? É igual o sommelier. Ou, eu não sei como é que fala especialista em café. Tem especialista para tudo hoje, né? Para café, para pinga, para vinho, para cerveja. Tem especialista para tudo. O cara toma a cerveja, ele faz um bochecho ali, né? Ele parece eu quando estou com Listerine aqui no banheiro, e aí ele vai... Nossa, essa cerveja tem toques amadeirados de não sei o quê, o papapá, papapi, papapó. Então, o que o Hume fala sobre isso? Ele fala, esse camarada, ele aperfeiçoou o seu sentido. Ele aperfeiçoou o paladar. E exatamente por conta disso, ele consegue notar a beleza através desse sentido. Certo? Então, a beleza para o Hume é uma questão de especialista. Especialista. Então, se você não tem a sua visão muito bem apurada, você vai olhar para uma pessoa feia e vai achar ela bonita. Mas quanto mais você vai refinando, na visão do Hume, você vai olhar para a pessoa, nossa, essa pessoa é bonita, o outro concorda, outro concorda, outro concorda. Então, é mais ou menos isso aí. Mas tem até uma história engraçada aqui, para ilustrar isso aqui, e eu vou encerrar daí neste ponto, não vou entrar no Kant, vou deixar o Kant para a próxima aula, mas tem uma história interessante, porque certa vez, isso é uma alegoria, tá? Em cima dessa proposta do Hume, dizem que um rei, pensando, olha, então quer dizer que os sentidos podem ser treinados? Existiam 2 especialistas em vinho, ambos diziam que eram muito bons, e o rei queria pregar uma peça nesses 2. Então, ele pegou o mesmo vinho e deu para os 2 especialistas. E diz o seguinte, olha, quero que vocês busquem aí alguma coisa, façam uma análise desse vinho.
E aí, um dos especialistas tomou o vinho e disse o seguinte: olha, esse vinho é muito bom, uma qualidade excelente, a uva é a uva tal, mas ele tem um certo toque de metal, um certo metalizado nesse vinho. Sinto um toque de metal. Olha o paladar do sujeito. E aí, deu o mesmo vinho para o outro, e o outro, então, disse o seguinte: olha, esse vinho é da uva tal, bateu, qualidade da uva, é assim, assado e tal, mas eu sinto um toque de couro nesse vinho. Um toque de couro. E aí, as pessoas riram, né? Porque falaram, você tá vendo? Isso é balela, porque os dois têm é o mesmo vinho. Um sentiu couro, o outro sentiu metal. Nada a ver, tá? Riram. E aí esvaziaram, então, o tonel de vinho e perceberam que dentro daquele tonel de vinho existia um chaveiro de couro com uma chave de metal. Então, o David Hume conta essa história exatamente para ilustrar quão apurado eram os sentidos desses dois indivíduos, certo? Então, na visão do Hume, quem discorda de algo que é realmente belo é porque tem os sentidos empobrecidos, certo? Então, para o Hume, a beleza é uma questão de refinamento. Você quer perguntar, Luiz? Sim, senhor, mas então, ali para o David Hume, nenhum dos dois está certo. Você fala dos dois especialistas ali? Isso. Não, no caso da história, pelo contrário, os dois estão corretos, né? Porque eles conseguiram perceber essa pequena distinção entre os dois, ela está no fato de que um percebeu um pouco mais um elemento, o outro percebeu um pouco mais o outro. Mas os dois estão corretos e o paladar dos dois era muito bem apurado. Tá? Oi, pode falar. E se tivesse um outro especialista em que ele sentiria o gosto tanto do couro quanto do metal? Daí para o David Hume só ia mostrar que ele tinha um sentido mais apurado que os demais. Exatamente, certo? exatamente. Lembra que essa história ela tem como objetivo apontar isso aí. Apontar que os sentidos nos ajudam a identificar o belo. Nesse caso, os dois têm um sentido muito apurado. Um conseguiu perceber uma coisa, outro percebeu outra. Agora, se tivesse existido um terceiro que conseguisse perceber os dois elementos, com certeza o sentido desse camarada estaria ainda mais apurado. Então, a beleza para o David Hume está aí, está nos sentidos. Ela é percebida através dos sentidos. Tá? Agora, na próxima aula, gente, não falte, porque a UEM, assim, no que se refere a essa questão do belo, a UEM tem uma cacetada de questões sobre o Kant. É o que mais cai no vestibular, é a visão do Kant sobre esse lance do belo. E na próxima aula, então, eu vou trazer para vocês... Lembra que eu disse que eu ia dar 4 respostas, né? Porque nós concordamos. Então, eu trouxe o Descartes, o Hume. Na próxima aula, eu vou trazer o Kant e a resposta sociológica, que é a mais aceita no século XX, e vou falar sobre o Nietzsche. E aí nós encerramos esse tópico, tá bom? Então não se esqueçam a primeira parte. Na próxima aula, provavelmente eu vou fazer o mesmo esquema. Eu querer que vocês façam as anotações e mandem um mapa mental para mim, tá bom? Beleza, meus queridos? Bora para o intervalo e nos vemos na semana que vem, ó. Grande beijo para vocês, abraço, fiquem com Deus, se cuidem e como diz o professor Fernando, não morram. Falou, senhor. Você também. Fica vivo, hein? Valeu, até semana.